quando uma mulher sobe, puxa a outra mulher, e eu acho que isso é um dos meus maiores propósitos. Eu vou contar um pouquinho de como começou. Primeiro, super obrigada, né? Abrir esse espaço aqui pra nós, mulheres, é fundamental. Vou contar assim desde pequena, que eu acho que isso vai dar uma certa inspiração pra outras mulheres. Eu falo que o maior legado que eu posso ter tido na minha vida foi ter uma mulher, que é minha mãe, que trabalhava muito, muito mesmo, assim. Minha mãe era uma C-level quando nem se falava isso, assim, nos anos 80, sei lá. Ela trabalhava pra caramba, mas ela era uma mulher que ela tava o tempo todo olhando no relógio, sabe? Ela não tinha tempo pra me levar pra uma aula de balé, ela não tinha tempo pra absolutamente nada. Mas eu morria de orgulho disso, sabe? Ela era dona, assim, do próprio nariz. E eu achava isso o máximo. Dona de si. Dona de si, sabe? Enquanto meu pai, ele era dono de uma fábrica de piscina. Quando eu tô falando isso, parece que eu tenho glamour, mas não tem glamour nenhum. Sabe essas fábricas, essas piscinas azuis de fibra de vidro? Sim. Tem aqui em São Paulo isso? Que eu sou do Rio de Janeiro, no Rio tem. Aqui. Essa aí, no subúrbio do Rio de Janeiro. Essa era a fábrica Campo do meu pai. Grande, Zona Oeste. Do meu pai era em Guadalupe. Então, Sim. assim, era a menina que ia lá na fábrica do pai. E eu achava, assim, o máximo, porque ele era um vendedor de sonhos. Você já pensou nisso, assim? Tem um livro chamado, né, O Vendedor de Sonhos, que eu acho muito legal. Então, esse era o meu pai. Enquanto eu via minha mãe, assim, no corre e tal, não tendo tempo pra absolutamente nada, mas dona de si, o meu pai era um cara que ele vendia sonhos. Imagina, você vender uma piscina de fibra de vidro pra uma pessoa. E ele tava sempre rindo, sempre alegre, enquanto a minha mãe tava sempre, assim, no corre. Então, eu misturei essas duas histórias, então eu já me via querendo empreender desde muito nova. E eu tô contando isso pra vocês porque o que vocês levam pra casa, com certeza vai ser um exemplo que vai arrastar. Eu vi os meus pais servindo o tempo inteiro. Eles não estavam na praia, eles estavam servindo. Então isso pra mim foi muito inspirador. Então desde muito nova, eu queria empreender. Eu queria servir o meu cliente, assim, com muita experiência, com muita atenção. O tempo passou, eu ia pra obra com meu pai, né? Sabe essas obras, assim, do Rio de Janeiro, que tem aqueles vários prédios e tal? E eu via que tinha uma dor ali. E o empreendedor, ele encontra uma dor. Pra você empreender, você tem que encontrar uma dor e pensar assim, qual a solução que você quer dar? E normalmente soluções criativas, né? Soluções criativas, que você quer inovadoras. Inovar. Exatamente, né? O empreendedor, ele é angustiado. Ele é angustiado por si só. Então eu tinha uma angústia. Eu via aquelas obras e tal. E eu queria... eu vi que assim, tinha uma pessoa que fornecia um móvel pra um lugar, uma pessoa de um lugar, outra... O móvel da piscina era de um outro fornecedor, o móvel de... Então eram muitos fornecedores embolados. Eu falei, opa, aqui tem uma dor, eu vou ter uma oportunidade. E eu resolvi ser uma fornecedora de móvel de uma forma integrada. Eu explica isso. Como? Então eu era uma fornecedora de todos os móveis de restaurante. Quando você vai num restaurante, pensa, não tem a mesa, tem a cadeira, tem o sofá. Eu fornecia tudo isso. Você vai num hotel, sei lá, no Copacabana Palace. Vamos dar essa publi bonita, né? Não esqueçam disso. Hashtag publi. Nem é. Não, nem é. Mas até que é. Eu fornecia um mobiliário, então muito nova. Porque ao invés do hotel, ele procurar muitos fornecedores de móveis de uma vez só, eu era a única pessoa que fornecia aquele mobiliário. Hotel, restaurante, aeroporto, imagina, muito nova, porque eu tinha um propósito, eu queria solucionar a dor do meu cliente através do mobiliário, muito nova, eu percebi isso, entendeu? Então, primeiro eu fornecia só pro atacado, depois eu comecei a fornecer pro varejo, depois quando eu engravidei, pensei, poxa, por que eu não forneço pras mães? Então o fornecedor, ele é inquieto, porque ele vai escutando o cliente, ele tem uma escutativa muito forte, isso é muito importante, e as coisas vão acontecendo.